Hoje nós vamos aprender sobre o sistema cardiovascular, mais conhecido como sistema circulatório, que é crucial para a manutenção da nossa vida, sendo responsável por garantir o transporte e a distribuição de substâncias essenciais para todo o nosso corpo. Quais são os componentes principais do sistema cardiovascular? Coração, que é a bomba central, é um órgão muscular, vai ser localizado na caixa torácica, que funciona como uma bomba dupla, impulsionando o sangue em movimento rítmico da contração, de contração, sístole, e de relaxamento, que é diástole. O coração possui 4 cavidades: 2 átrios, que são câmaras superiores, que recebem o sangue; 2 ventrículos, câmaras inferiores que bombeiam o sangue para fora do coração. Temos também os vasos sanguíneos, que são as vias de transporte. É uma ampla rede de tubos, que transportam sangue para todo o nosso corpo, nosso organismo. E dentro dos vasos sanguíneos, a gente tem as artérias, que transportam o sangue do coração para os tecidos, geralmente sob alta pressão, com exceção das artérias pulmonares, e vão se ramificar em arteríolas. Temos também veias, que transportam o sangue dos tecidos de volta para o coração, sob baixa pressão, possuem válvulas para impedir o refluxo do sangue. As vênulas convergem para formar as veias. E temos capilares, que são vasos sanguíneos muito finos, onde ocorrem as trocas de substâncias, como oxigênio, nutrientes, gás carbônico e resíduos metabólicos entre o sangue e as células dos tecidos. E a gente viu um pouquinho sobre os capilares na última videoaula, que foi sobre o sistema linfático. E como o último componente principal do sistema cardiovascular, o sangue. Então a gente tem o coração, os vasos sanguíneos e o sangue como os 3 principais componentes aí do sistema circulatório. O sangue, ele é um fluido transportador, Ele é um tecido líquido composto por uma parte líquida, que se chama plasma, e elementos figurados, que são células, como as hemácias, transporta gases, leucócitos, que são células de defesa, e plaquetas, que fazem parte da coagulação. Qual é a função do sistema cardiovascular? A sua função primária é o transporte de matérias para a manutenção da homeostase, que é o equilíbrio interno do organismo. As principais funções incluem, além disso, o transporte de gases, levar oxigênio para os pulmões, dos pulmões para as células, e remover o gás carbônico, que é um subproduto do metabolismo, das células para os pulmões, onde será exalado, porque ele tem que ser posto para fora do nosso corpo, o gás carbônico. Também serve para o transporte de nutrientes e distribuir nutrientes absorvidos pelo sistema digestório para as células do corpo. Transporte de hormônios, levar hormônios de suas glândulas produtoras até os órgãos-alvo. Remoção de resíduos, coletar resíduos metabólicos das células e transportá-los para os órgãos de eliminação, como rins e pulmões. Defesa e regulação, transporte de células de defesa, como leucócitos. E participação na regulação da temperatura corpórea ou corporal. O sangue passa 2 vezes pelo coração a cada ciclo completo, caracterizando circulação dupla. Então, a gente tem o primeiro tipo, que é a circulação pulmonar, que é a pequena circulação, que leva o sangue pobre em oxigênio, rico em dióxido de carbono do coração, ventrículo direito, para os pulmões, para ser exalado. Nos pulmões ocorre a hematose, que é a troca gasosa, onde o dióxido de carbono é liberado e o oxigênio é absorvido. O sangue, agora rico em oxigênio, retorna ao coração, átrio esquerdo. O trajeto vai ser, portanto, coração, pulmões, coração. E o segundo tipo de circulação é a circulação sistêmica, que é a grande circulação. Leva o sangue rico em oxigênio, que chega ao átrio esquerdo e passa para o ventrículo direito, do coração para todos os tecidos e órgãos do corpo via artéria aorta. Nos capilares dos tecidos, ocorrem as trocas de oxigênio, nutrientes e resíduos. O sangue, agora pobre em oxigênio, rico em dióxido de carbono, retorna ao coração, átrio direito, reiniciando o ciclo. Então, o trajeto aqui nesse caso vai ser coração, corpo, coração. Agora vamos aprofundar nessas estruturas estudadas de forma geral, começando pelo coração, que é o motor do sistema cardiovascular e, para fins de estudo, é um dos órgãos mais interessantes e cheios de detalhes. Como eu falei no início, o coração é um órgão muscular oco, aproximadamente do tamanho de um punho fechado, localizado, e também da mão fechada, esse tamanho aqui, mais ou menos. E é localizado no mediastino médio, entre os pulmões e atrás do osso externo. Sua função principal é atuar como uma bomba dupla e rítmica para impulsionar o sangue para todo o nosso corpo. A gente tem 3 camadas no coração, tá? O endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. O endocárdio é a camada mais interna, não já tá dizendo endo, tá dentro, e vai revestir o interior das câmaras e das válvulas. O miocárdio vai estar numa parte mais média e mais espessa, e é um músculo cardíaco responsável pela contração, bombeamento. É mais espesso no ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. E a gente tem o pericárdio, que fica na camada mais externa. É um saco fibroso que envolve e protege o coração, limitando sua expansão excessiva, a ponto de não escapar, quando a gente estiver correndo, alguma coisa assim. Está ali envolto para que possa proteger contra esses movimentos instantâneos. E o que são câmaras cardíacas? O coração é dividido por um septo em 4 cavidades, tá? 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo.
que não se comunicam diretamente em um coração saudável. Bom, do lado direito a gente tem o átrio direito, o ventrículo direito. O átrio direito está na câmara superior e o ventrículo direito está na câmara inferior, ou seja, em cima e embaixo. No lado esquerdo a gente tem o átrio esquerdo na parte superior como câmara superior e como câmara inferior, ventrículo esquerdo. O que são átrios? São câmaras de recebimento, recebem o sangue que retorna ao coração pelas veias. E os ventrículos são câmaras de bombeamento, ejetam o sangue que sai do coração pelas artérias. O ventrículo esquerdo tem a parede mais espessa, pois bombeia sangue para todo o corpo, com uma circulação sistêmica. Agora sobre as válvulas cardíacas, a gente pode chamar apenas de válvulas, tá? Elas garantem que o sangue flua em apenas uma direção, seja unidirecional, evitando o refluxo. Quais são os tipos de válvulas que a gente tem? Tricúspide, mitral ou bicúspide, pulmonar e aórtica. A tricúspide fica na parte direita, o que separa o átrio direito e o ventrículo direito, e tem 3 cúpides, 3 folhetos. O mitral é o bicúspide também, né, pode ser chamado assim, fica na parte esquerda, e separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Tem dois folhetos, ou 2 cúspides. Pulmonar fica na parte direita, separa o ventrículo direito e a artéria pulmonar, e tem 3 semilunares. A aórtica fica na parte esquerda, separa o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, com 3 semilunares de cúspides ou folhetos. E como é que funciona o ciclo cardíaco? Por meio de 2 movimentos, tá? Sístole e diástole. Bom, sístole é a fase de contração do músculo cardíaco. E qual é o músculo cardíaco? Miocárdio. Ele que vai ser responsável por esses movimentos. Ele vai ser a parte funcional das 3 camadas, tá? Ele que vai fazer o coração bater. O endocárdio é a parte que liga o coração ao sangue. É quando o sangue é bombeado para fora do coração. Aperta o sangue, bombeia. Entendeu? Aí a gente tem a sístole ventricular, que corresponde ao pico da pressão arterial. O número mais alto é 12/8, ou 120/80. Aí a gente tem diástole, que é o relaxamento, a fase de relaxamento, sístole e relaxamento do músculo cardíaco, do miocárdio. É quando o coração se enche de sangue. Ai, foi meu olho. Diástole ventricular corresponde ao valor mais baixo da pressão arterial. O número mais baixo, por exemplo, 12/8. Aí vai ser 80. 120/80 vai ser 80. E o sístole vai ser 120. É por isso que fica 12/8, entendeu? Tipo, dito normal. Como é um sistema de condução elétrico? Marca-passo do sistema circulatório. O batimento cardíaco, ele é gerado pelo próprio coração, por autonomia. O impulso elétrico se origina, portanto, no sino atrial, SA, que é o marca-passo natural. Localizado no átrio direito, ele gera um impulso que inicia a contração inicial, atrial. No atrioventricular, que a gente chama de AV, localizado entre átrios e ventrículos, ele retarda o impulso, permitindo que os átrios terminem de esvaziar antes que os ventrículos comecem a se contrair. E temos o feixe de His e fibras de Purkinje, que distribuem o impulso pelos ventrículos, garantindo uma contração muscular sincronizada. Então vamos lá, resumindo. Válvulas do lado direito. Tri. Válvulas do lado esquerdo, bi. Bicúspide. Então, o lado direito do coração é tricúspide, porque tem 3 cúspides ou folhetos, e o lado esquerdo do coração tem a válvula mitral, também chamada de bicúspide, com 2 cúspides ou folhetos. Bom, vamos ao macete do fluxo sanguíneo. A vaca. Então, vamos lá. Significa a artéria, né, que é o afastamento, leva o sangue afastando do coração. Veia é a volta, traz o sangue de volta para o coração. Capilar, câmbio ou troca, é onde ocorrem as trocas gasosas e dos nutrientes. Macete do sangue na circulação pulmonar, o invertido. Geralmente associamos artéria a sangue oxigenado, vermelho, e veia a sangue desoxigenado, azul. Na circulação pulmonar, coração, pulmão, essa relação entre coração e pulmão, a regra da oxigenação inverte. A artéria pulmonar leva o sangue desoxigenado venoso para os pulmões. A veia pulmonar traz o sangue oxigenado arterial dos pulmões para o coração. Lembrem-se, tá? A definição da artéria e veia, a definição de artéria e veia, é sempre baseada na direção do fluxo em relação ao coração. Aquele macete que eu falei, a vaca, tá? E não no tipo de sangue que vão transportar. Resumo da circulação com dicas. Circulação pulmonar, existem 2, né? Circulação pulmonar é a pequena circulação, inicia no ventrículo direito, termina no átrio esquerdo. O propósito é oxigenar o sangue nos pulmões. E macete é o circuito coração, pulmão, coração. CPC. CPC. Lembra, pulmonar, P. Então, P fica no meio, só que não é de pulmonar. É de pulmão. Então, CPC, coração, pulmão, coração. O outro é a circulação sistêmica, né, que é a grande circulação. Inicia no ventrículo esquerdo e termina no átrio direito. O propósito é distribuir oxigênio e nutrientes para o corpo. Macete é o circuito coração, corpo, coração. CCC. Deu a entender só descer, né? CCC.
Agora vamos entender as camadas do coração. Primeiro é o epicárdio, né? Primeira camada que a gente encontra é a camada mais externa. E ele, na verdade, é a lâmina visceral do pericárdio seroso. Né? A gente já entendeu o que é pericárdio. Na verdade, o pericárdio eu já falei aqui, né? Que é a parte externa que envolve o coração, que é tipo uma bolsa sem saída e pouco elástica, que contém o líquido pericárdio e diminui o atrito entre o coração e outros órgãos, né? Então, ele segura o coração naquela posição em que ele está. Mas é a porção que está aderida diretamente à superfície externa do miocárdio, que é o músculo cardíaco. Qual é o músculo cardíaco? Miocárdio. Qual é o músculo cardíaco? Miocárdio. Qual é o músculo cardíaco? Coloca aqui nos comentários. O epicárdio é composto primariamente por mesotélio e tecido conjuntivo adjacente. O mesotélio é uma única camada de células epiteliais achatadas que formam a superfície lisa externa. E o tecido conjuntivo adjacente fica abaixo do mesotélio, que contém nervos, vasos sanguíneos e tecido adiposo, que é a gordura. A função do epicárdio é a lubrificação e proteção, juntamente com a lâmina parietal, já que ele faz parte da lâmina visceral, certo? Eu falei isso num vlog que eu fiz de MED. O pericárdio, ele possui a parte fibrosa e serosa, tá? E aí, dentro da parte serosa, a gente tem a lâmina visceral, que é o epicárdio, e a lâmina parietal, que tem um líquido que separa os dois, que é o líquido pericárdio. Aí faz com que eles não tenham contato direto. Porque não pode haver, gente, de maneira nenhuma, nota. Não pode haver contato entre o lado direito e o lado esquerdo do coração, tá? Não pode haver contato. O septo interatrial vai os separar. Outra informação antes de eu esquecer. Todo o sangue vão se juntar ou na veia cava superior ou na veia cava inferior. Não esqueçam também. O coração ele fica apoiado no diafragma, colado embaixo do diafragma, lateralmente com os pulmões, atrás na coluna torácica e na frente no externo em costelas. Muito bem. Então, de novo, o pericárdio, que é aquela camada que envolve o coração para que ele não saia do lugar de proteção, tá? Aquela cavidade cavidade não, aquela bolsa, né, que protege o coração, possui 2 folhetos, tá? O fibroso e o seroso. O seroso possui 2 lâminas, lâmina visceral, que é o epicárdio, lâmina visceral é a mesma coisa de epicárdio, e a lâmina parietal, e o que separa é o líquido pericárdico. E também tem a função de suporte vascular, né? Muitos dos grandes vasos sanguíneos coronários, que nutrem o próprio músculo cardíaco, o miocárdio, além de nervos e vasos linfáticos, correm ao longo da superfície do coração, dentro do tecido adiposo do epicárdio, antes de penetrarem no miocárdio, que é o músculo do coração. Eu vou estar sempre repetindo isso pra vocês. A lâmina parietal do pericárdio reveste a face interna do pericárdio fibroso. E a lâmina visceral, onde está o epicárdio, está firmemente aderida ao miocárdio. Essa é a diferença. Então, a gente tem 2 pericárdios, o pericárdio fibroso e o seroso. Dentro do seroso, a gente tem a lâmina parietal, que reveste a face interna do pericárdio fibroso, e a lâmina visceral, onde está o epicárdio, que a gente está acabando de ver aqui, que está firmemente aderido ao miocárdio, que é o músculo do coração. Gente, agora que eu tô lembrando que eu dividi essa aula de sistema cardiovascular, tá? A próxima aula é histologia dos vasos sanguíneos. E eu tô falando muito do coração. O coração é no dia 27. Mas eu vou trazer uma abordagem mais completa pra parte do coração. É bom que você já sabe, né? Quando chegar no dia 27, a gente só vai revisar. Aí eu vou trazer mais macetes do que conceito, porque o conceito eu trouxe todinho nessa videoaula aqui, do coração. Então, esse aqui foi só a parte da introdução do sistema cardiovascular. Semana que vem, 21/12, a gente vai estudar sobre histologia dos vasos sanguíneos, que eu falei muito dos vasos sanguíneos então, mas a gente vai aprofundar bastante com macetes. Medicina, gente, vai ser uma parte daqui do YouTube que eu vou trazer muitos macetes, porque eu vou precisar lembrar. E eu preciso lembrar com macetes. Eu também quero fazer paródias, só que a parte das paródias que eu for fazendo, eu vou postando lá no Instagram, @laestude, tá? Então, é o mesmo daqui do canal do YouTube. Então, eu divido o conteúdo, tá? A parte mais resumida, parte de paródia, cotidiano, lá no Instagram, e aqui a parte mais completa e aprofundada. Muito bem, aí depois eu vou falar sobre as câmaras cardíacas e válvulas, dia 28, dia 3 de janeiro, suprimento sanguíneo do coração, circulação coronariana, 4 de janeiro, o ciclo cardíaco e sistema de condução cardíaca. Aí eu vou focar bastante nessa parte de sístole e diástole, né? Com macetes, que eu falei muita coisa aqui, ai gente, eu falo muito. Depois o débito cardíaco e fatores de regulação, princípios da hemodinâmica, 17 do regulação da pressão arterial pra gente finalizar, e depois que vem sistema endócrino. Muito bem. Gente, o que eu falei aqui nessa videoaula eu só vou revisar nas outras, tá? Então é muito importante vocês assistirem as outras, porque os macetes que eu não trouxe aqui eu vou levar pras outras. Ainda bem que eu me toquei a tempo, eu tava aqui olhando no caderno e eu vi que tem outras videoaulas sobre o sistema cardiovascular, não é só essa pra mim ter essa completude. E aí vai ficar um pouco grande por isso, mas vocês vão me perdoar, né? Quem já me conhece aqui sabe que eu falo muito. E é bom porque eu vou me emocionando, eu vou lembrando das coisas, eu vou logo falando. E aí a gente vai revisando, vai trazendo macetes. Então não deixem de assistir as outras videoaulas, que vai estar recheada de dicas e de estratégias pra aprender e memorizar. E é isso, amores. Na verdade, amanhã, né? Amanhã, que hoje é dia 20. Então amanhã, 21, é a histologia dos vasos sanguíneos. Então, até amanhã.